Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo muito importante para você, que é o conteúdo de reconhecimento e classificação das equações do segundo grau. Então vamos iniciar. Então, o conteúdo reconhecimento e classificação de uma equação do segundo grau. Vamos iniciar aí. Antes da gente começar de fato a entrar em equações do segundo grau, vamos tentar recuperar o que você sabe de equação, né? Você lembra do conceito de equação? Vamos ver alguns exemplos aqui de equações para a gente ver o que elas têm em comum e tentar aí armar uma definição para elas. Primeira equação, 3x mais 5 igual a 10 menos x. Reparei que eu tenho uma letra, a letra x. Além disso, eu tenho operações entre letras e números e eu tenho um sinal de igualdade, certo? O sinal de igualdade aqui, ó, está presente. Aqui no meio, eu tenho uma igualdade entre dois lados, né? Segundo exemplo, x ao quadrado mais xy menos x elevado a w igual a π. Professor, uma equação meio maluca, né? Sim, mas o importante é nós percebermos que aqui nós temos letras, x, o y, o w, o π, na verdade é um número irracional, você lembra, né? E nós temos operações e uma igualdade. Terceiro caso, x ao quadrado mais 3x menos 12 igual a zero. Aí nós temos também um exemplo de equação. Nós temos letras, que é o x, nós temos operações entre letras e números e nós também temos uma igualdade. Último exemplo, 2 sobre x mais 5 menos x igual a fração 4 menos x elevado à raiz de 2 sobre x ao cubo menos 16x. Também temos todos os elementos que eu já enumerei. Letras, operações entre letras e números, igualdade e assim por diante. Então, observe que em todas as equações que eu coloquei para você aí, nós temos necessariamente letras, números, operações matemáticas entre letras e números e uma igualdade. Você lembra que quando nós temos uma expressão matemática que além de números, né, e operações envolvendo números, nós também temos letras, a gente chama isso de expressão algébrica. Então, para nós aqui, no nosso contexto, né, do ensino fundamental, equação para nós vai ser uma expressão algébrica que possui um sinal de igualdade. Ou seja, eu tenho dois lados, né, que possuem valores iguais, só que as letras estão presentes, que a gente vai chamar de incógnitas, certinho? Então, para nós, equação é uma expressão algébrica, expressões que contêm números, letras e operações entre esses dois entes, que possui uma igualdade, certinho? Então, essa é a definição para nós de equação. Então, vamos prosseguir. Equação do segundo grau. Eu vou montar uma situação problema aqui com você e nós vamos montar uma equação para você ter o primeiro contato com uma equação de fato do segundo grau, uma equação polinomial de segundo grau. Se você estiver bem ligado na aula, você lembra que você já viu equações do primeiro grau, né? No sétimo e no oitavo ano. Então agora a gente vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Agora nós vamos ver as equações do segundo grau. Então para isso eu vou resolver o seguinte problema com vocês. Eu pergunto para vocês, qual é o número real cuja diferença entre o seu quádruplo e o seu quadrado é 64, né? E 64, perdão, dá zero. Ou seja, qual é o número real cuja diferença entre o quádruplo dele, né, do seu quadrado, e 64 dá zero. Vamos lá. Você lembra que no sétimo e no oitavo ano que a gente tinha uma situação problema, né, e a gente montava uma equação para descrever esse problema. Você lembra disso? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Primeiro, olha essa parte aqui, ó. A diferença entre o quádruplo do quadrado desse número e 64. Então, vamos traduzir para a linguagem algébrica cada pedacinho desse texto. Então, vamos lá. Sendo x esse número. Veja, eu não sei quem é o número. Então, aquilo que a gente não sabe, né, na matemática, nós chamamos de uma letra, né, em comum a letra x. Então, vamos lá. Primeiro, quádruplo do seu quadrado. Aqui você tem que saber o seguinte, o que é quádruplo? Né? É o produto desse número por 4. O que é o quadrado? Na verdade, vai ser o produto do quadrado desse número por 4. Então, se x é o número, quem é o seu quadrado? É x ao quadrado. E quem é o seu quádruplo? É 4 multiplicado por x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado.
Diferença do quádruplo e 64. Diferença, operação de subtração, entre o quádruplo, né? Entre o seu quádruplo e 64. Quem é o quádruplo de x? 4x ao quadrado, né? A diferença entre o quádruplo, né, de x ao quadrado e 64. Então, ó, fica 4x ao quadrado menos 64. Perceba, ó, a diferença do quádruplo quadrado e 64. Então, fica 4x ao quadrado menos 64. E o problema me fala que essa diferença dá zero. Ou seja, 4x ao quadrado menos 64 dá zero. Isso quer dizer que a equação que traduz esse nosso problema é 4x ao quadrado menos 64 igual a zero. Essa equação aqui, ela é uma chamada equação polinomial do segundo grau. Repare que nós temos aqui, ó, x ao quadrado. Esse 2 aqui nos remete ao segundo grau, né? Então, aí para você ter o primeiro contato com equações polinomiais do segundo grau. Então, vamos prosseguir. Aqui a gente não vai resolver nessa equação, a gente não está preocupado ainda em obter as raízes. Aqui nós estamos preocupados em reconhecer tais equações. Então, vamos prosseguir. Então, a equação anteriormente encontrada, ela é de segundo grau. Eu quero que você observe o que eu já praticamente falei para você, né? O expoente de x envolvido é x ao quadrado, certo? Mas será que só a equação ter um x ao quadrado resolve, ela é do segundo grau? Será? Vamos pensar um pouquinho. Então aqui eu vou lembrar com você o que você já sabe de equações do primeiro grau, para você tentar estender a ideia para equações do segundo grau. Bom, lá no sétimo ano você aprendeu que uma equação ela é dita do primeiro grau quando ela pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que o a e o b são números reais e o a é diferente de zero. A e b são números e a letra x nós chamamos de incógnita, certinho? Então, exemplos, 2x menos 4 igual a zero, x mais 4 igual a zero. Repare que no primeiro caso, ó, o 2 é o a e o b é o menos 4. No segundo caso, o a é 1 e o b seria 4. No terceiro caso, eu tenho 3x menos 4 igual a x mais 8. Se eu fizer uma mudança de membro aí, eu consigo obter a forma ax mais b. O importante é que esses três exemplos, eles nos remetem a equações polinomiais do primeiro grau, certinho? Então, vamos lá. Perceba que numa equação do primeiro grau, a variável x, ou incógnita, aparece sempre elevada ao expoente 1. E não há nenhuma outra potência de x com expoente superior a 1. Ou seja, só aparece o x elevado a 1. Isso quer dizer que podemos pensar numa equação de segundo grau, né, de uma única incógnita, que eu vou chamar de x, que o x vai aparecer ao quadrado. Vamos formalizar essa ideia? Será que é só isso mesmo? Agora vamos usar a definição precisa matemática para equações do segundo grau. Então vamos definir o que é uma equação polinomial do segundo grau. Definição. Uma equação é dita do segundo grau quando ela pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, certinho? Chamados de coeficientes, e o a é diferente de zero. Professor, por que o a é diferente de zero? Porque se o a for zero, fica só bx mais c igual a zero, que é uma equação do primeiro grau. Então, o interessante aqui é nós definirmos o a diferente de zero. Então, se a equação, esse x aí é uma incógnita, né, com o universo real, certo? E se ela pode ser colocada na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é uma equação do segundo grau. A, b e c, números reais. Certinho? Então, agora, finalmente, a gente entende, de fato, o que é uma equação de segundo grau. É toda equação de uma única incógnita, de uma única variável, que necessariamente o maior expoente para o x é 2. Perceba na definição que o x sempre aparece elevado a um expoente natural. E que expoente natural? O 2 e o 1. Pode acontecer de não aparecer o expoente 1, mas o x ao quadrado necessariamente tem que aparecer, certinho? O termo c, que está sem letra, a gente chama ele de coeficiente independente da equação. Note também que uma equação de segundo grau sempre pode ser escrita na forma de um polinômio. Ax ao quadrado mais bx mais c é um polinômio do segundo grau, você lembra? Então, essa definição
Essa é a cara de uma equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero, a, b e c números reais e o a diferente de zero, ok? Exercício. Qual das seguintes equações são de segundo grau? Primeira, x² mais 4x menos raiz de 2 igual a zero. Está de acordo com a definição. x², x, o termo c independente, os coeficientes reais. Então, é equação de segundo grau. O segundo caso não é equação de segundo grau, porque o zero aparece multiplicando o x². Então, pela definição, o zero seria o a e o a não pode ser zero. Portanto, não é equação do segundo grau. No terceiro caso, 1 sobre x mais 2 igual a 3x². O x não pode aparecer no denominador. Também não é equação de segundo grau. Quarto caso, raiz de x mais 5 igual a 6. Raiz também não aparece na definição. Também não é equação de segundo grau. No terceiro caso, o x sempre aparece ao quadrado, não aparece nada diferente na equação. A gente pode arrumar ela aí e ela também vai se tornar uma equação de segundo grau. Depois a gente explica melhor como a gente faz essa mudança de membro aí. Aqui no último caso é equação de segundo grau. Equações completas e incompletas. Vamos lá. As equações de segundo grau elas podem ser incompletas quando pelo menos um dos coeficientes b ou c são zero, né? Vale zero. Então veja, x² mais 25 igual a zero, não aparece o x, né? No segundo caso, 4x² menos 5x igual a zero, não aparece um c diferente de zero. No terceiro caso, x² mais 17 igual a zero, não aparece x, né? Tá vendo que está faltando ou o x ou o termo independente. Isso quer dizer que a equação ela é incompleta. Quando os três elementos não são iguais a zero, ou seja, os três simultaneamente são não nulos, o b e o c mais precisamente, a gente fala que a equação ela é completa. Você vai entender melhor isso com o exercício. No caso das equações incompletas, nós temos duas possibilidades. Quando b é igual a zero, a gente fala que a equação é do tipo ax² mais c igual a zero. Quando a equação tem o c igual a zero, a gente fala que é uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Vamos fazer um exercício para você entender melhor isso. Então, para a gente entender melhor isso, vamos fazer um exercício. Para cada equação do segundo grau a seguir, diga os valores dos coeficientes a, b e c e depois classifique essas equações em incompleta ou incompleta. Primeiro caso, 3x² menos 19 igual a zero. Quem é o número que multiplica o x²? É o 3. Então eu falo que o a é igual a 3. Agora perceba uma coisa, aparece, né, a parcela x, aparece alguém se multiplicando só por x? Não aparece. Isso quer dizer que o coeficiente b, que é o coeficiente associado à variável x, não está presente, quer dizer que o b é igual a zero. E o valor de c é o termo independente, o menos 19. Não se esqueça do sinal, é o elemento que não aparece com letra. No segundo caso, então essa equação vai ser incompleta. No segundo caso, nós temos 5x² menos x igual a zero. O número que multiplica por x² é 5 e o número que multiplica por x é menos 1. Isso quer dizer que o a é 5, o b é menos 1 e o c não está presente, né? É igual a zero. Isso quer dizer que a equação ela é incompleta. No terceiro caso, nós temos raiz de 3x² mais 10x menos 5 igual a zero. Quem é o a? Raiz de 3. Quem é o b? É o 10, está multiplicando pelo x. Quem é o c? Menos 5. Os três são diferentes de zero, então a equação ela é completa, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi nossa aula. Hoje nós tivemos o primeiro contato com as equações do segundo grau. Depois compareça na plataforma, assista novamente essa aula para você ter melhor suas anotações, estudar melhor, ter mais aproveitamento dos seus estudos. Até a próxima, fiquem com Deus.